Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Estamos iniciando mais um dia. Hoje é quinta-feira, abençoada. O tempo deu uma estiadinha. Consegui vir aqui no monte, está ventando um pouco. Não sei como que vai ficar a nossa gravação aqui. Mas no dia de hoje, eu venho trazer aqui uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está em Mateus 24, versículo 12. Um versículo pequeno, mas que diz muito no que está acontecendo nesses dias aqui no Brasil. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E a gente está acompanhando o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, na guerra que está entre a polícia e o tráfico de drogas. E o que me deixa chateado é saber que tem pessoas que estão comemorando a morte daquelas pessoas que estão lá. E muitos também estão comemorando a morte dos policiais. E o que o Senhor veio dizer nessa palavra, que o amor ia se esfriar. Que as pessoas iam comemorar a morte do próximo. Eu sei que para muitos é revoltante ver o tráfico de drogas, porque às vezes perdeu algum ente querido para o tráfico, ou porque já foi assaltado, já foi roubado por pessoas que portavam fuzis, portavam armas, e por isso acha que essas pessoas têm que morrer, que essas pessoas não merecem ser salvas. Ali naquele fogo cruzado, provavelmente morreu inocentes. Não estou dizendo que a polícia foi lá que matou, porque não foi só a polícia que atirou. O traficante também tem o mesmo arsenal, se não for maior do que a própria polícia. Não estou aqui para defender ninguém, levantar bandeira de proteger bandido ou de proteger polícia. Eu estou protegendo aqui, estou falando dos filhos de Deus, da criação. Eu sei como que funciona o tráfico. Quando um jovem, uma criança entra para o tráfico, ele já entra ciente que se ele não sair, ou é cadeia ou é caixão. Não tem difícil um traficante aposentado, que aposentou com o dinheiro do tráfico, que não parou, porque é a ganância do dinheiro. Mas o que levou aquele estado ficar naquela situação, aqueles morros ficar naquela situação? Foi falta de governo, foi falta de homens de Deus governando aquilo ali. Porque aquilo ali já vem se arrastando de geração em geração. Não tem paternidade. Quantos filhos não ficaram órfãos nessa ação, tanto do lado da polícia quanto do lado do crime? E qual vai ser a base dessa próxima geração que está crescendo no meio dessa violência? Porque tem crianças de 12, 13 anos que só esperou esses caras morrer para poder assumir o lugar. Porque ali a pessoa só sobe de cargo quando o outro morre. Ele só é promovido quando o outro traficante morre. Foi um banho de sangue. Ali, muitas pessoas perderam sua salvação. Porque a pessoa que está no mundo do crime ali, toma um tiro de fuzil, não dá nem tempo dele se arrependendo, agonizando ali, um tiro de fuzil estraçalha. Quantas mães, o que mais me doeu ali, foi ver a mãe chorando em cima do corpo do filho. Ah, mas ela não criou, ela não deu educação. Quem disse? Quem disse que aquela mãe que estava chorando não quis o melhor para o filho? Quem disse que aquela mãe que estava chorando em cima do cadáver do filho um dia não levou aquele cadáver, aquela pessoa que estava morta, levou em vida na igreja? Quem garante que aquela pessoa que morreu ali um dia não serviu à igreja? Não é uma pessoa desviada? Mas o povo está doente, o povo só está, como se diz, está bitolado, está com a mente fechada, só pensa em vingança. Só pensa em defender o próprio lado. Mas ninguém está defendendo a vida humana, está defendendo ideologia. Ideologia de esquerda, ideologia de direita, de Lula, de Bolsonaro.
mas ninguém está preocupado com a salvação do próximo. É nessa palavra que o Senhor diz que o amor está se esfriando. A pessoa não tem amor ao próximo, ela não consegue sentir dor, mesmo aquele cara tendo feito tudo errado na vida, mesmo sendo um traficante. Ele não poderia ter uma chance de mudar de vida. Eu falo isso porque um dia eu fui traficante também, eu sei como que é a vida do crime. Eu me arrependi, eu parei, eu mudei, estou mudando até hoje. E dói para mim saber que as pessoas que estão lá naquela vala, embaixo daquele plástico, não tiveram a mesma oportunidade que eu estou tendo. Eu não posso ir lá e comemorar a morte de uma pessoa dessa. Uma vez que o Senhor me tirou debaixo daquele plástico, quantas vezes o Senhor não me livrou? Porque eu sabia que toda vez que eu saía de casa, eu poderia não voltar. Porque eu tinha inimigos. O tráfico, você cria inimigos, você cria pessoas que querem o seu lugar. A ganância, o poder pelo dinheiro, mata. O amor está se esfriando. E tem pessoas que vai ver meu vídeo aqui e vai falar que eu estou defendendo. Tem pessoas que falam. Eu comentei, eu fiz um vídeo falando sobre o Halloween. O cara falou que eu sou chato de falar. Porque no ponto de vista a pessoa não poderia ter nada de religião. Mas que seria normal ter aquela festa pagã. Né? Já que não pode ter religião, porque a escola é para estudar, também não pode ter festa pagã. Se está lá para estudar, então é para estudar. A pessoa falou que eu sou chato. Mas a pessoa ela tem opção de parar de ver o que eu estou falando. Ela não é obrigada. Eu não forço ninguém. Eu tenho poucas visualizações. Eu não vivo disso aqui. Eu falo o que está no meu coração, porque um dia falaram, um dia eu ouvi alguém falando, e hoje eu falo. Se uma pessoa for alcançada, se através do que eu estou falando, uma pessoa ser salva, para mim já está de bom tamanho. Glória a Deus se mais pessoas ouvir e colocar a mão na cabeça e pensar. Pessoas que talvez está amargurada, destruída por dentro, mas ela não tem coragem de fazer alguma coisa para mudar de vida. Ela prefere ficar atacando aquilo que ela acredita, porque só aquilo que ela acredita é verdade. A única coisa que é verdade é que só Deus salva, que só Deus consegue curar, só Deus consegue libertar. Que não tem certo e errado. Tem pessoas que estão fora do propósito de Deus e que estão se matando o próximo, judiando. Imagine como que não é a vida de uma pessoa que mora no morro daquele, a violência que não é. Porque ali já não tem mais governo. Dentro daquele morro ali não tem governo. Não é o governo brasileiro que manda, é o crime organizado, é as milícias. E não adianta tirar eles também de lá, tirar os traficantes, porque os próprios policiais corruptos vai entrar lá e vai ficar extorquindo o povo com gás, vendendo gás do dobro do preço, cobrando internet, cobrando pedágio de trabalhador. O povo precisa mudar o coração. Esses governantes precisam pôr a mão na cabeça, precisam ajudar o povo. Dinheiro para comprar voto, dinheiro para comprar votação lá no plenário tem. Dinheiro para ficar viajando no mundo tem. Dinheiro para cobrir roubo que já foi tirado do povo. Já foi tirado o dinheiro do povo. Agora eles vão tirar dinheiro do imposto do povo para cobrir aquilo que eles mesmos tiraram. Até quando a gente vai viver desse jeito? Você que está me ouvindo, põe a mão na cabeça. Não fica lutando por ideologia desse mundo, não. Comemorando a morte de uma pessoa. Eu sei que é revoltante. Eu vi um vídeo lá, do cara foi assaltar, o cara poderia ter matado a vítima, o ladrão. E a vítima reagiu, subiu com ele em cima do carro.
O rapaz não está certo, está fazendo aquilo ali. Mas é um filho de Deus. É um filho de Deus que está ali embaixo ali. É isso que eu tenho que pôr a mão na cabeça. Ele fez errado, ele foi roubar, sofreu aquele acidente ali porque ele escolheu estar ali embaixo do carro. Tudo bem, foi escolha dele. Ele poderia estar numa igreja, ele poderia estar estudando. Mas ele estava ali. Mas isso não tira aquilo que Deus deu. Ele continua mesmo embaixo do carro ali, mesmo sendo um bandido, mesmo sendo um ladrão, ele continua sendo filho de Deus. E o que vão fazer agora para ajudar ele? O que vão ajudar a família dele a sair dessa vida? Pode ser que é mais um pai que está deixando um filho órfão. E o que vem tocando muito no meu coração é a questão da paternidade. De um filho ser criado sem o pai. Meu filho, eu fui criado sem pai. Meu filho foi criado por um bom tempo sem a presença do pai. E eu sei o vago que fica. Eu sei o que falta. E filhos... E o Satanás, ele está fazendo isso para estragar a família, porque ele sabe que tirando a paternidade, a criança cresce sem estrutura. É a verdade, é a família é a base de tudo. Aí agora essa moda aí de mulher achar que consegue fazer tudo sozinho, consegue criar esse filho sozinho, que não precisa de homem. Como que não precisa de homem? Como que engravidou? Só teve uma mulher que engravidou só, sem ter relação. Foi Maria, que o Senhor colocou no ventre dela Jesus. Teologia macabra aí, que não precisa do homem, desmerecendo o homem, que a mulher não precisa de homem. É a ideia de Satanás isso aí, essa tal de feminismo aí, que não defende mulher coisa nenhuma. Quando a mulher é violentada, quando a mulher é agredida, ninguém fala nada. Agora, quando é para incentivar a mulher a fazer aborto, as pessoas falam. E aconteceu uma coisa ontem, que a Ana Lúcia, ela tem uns sonhos que parece que são visões. Ela até partilhou esses dias que ela sonhou, que ela estava na conveniência atendendo, chegou um rapaz, e o rapaz começou a conversar com ela. E aí ela não percebeu. E aí o rosto dele começou a brilhar, começou a se transfigurar. E ela não conseguia ver o rosto. Ela não conseguia decifrar quem que era, a fisionomia da pessoa. E ali entendeu que foi Jesus que transfigurou e falou: minha filha, continua que você está no caminho certo. Imagina a pessoa ser visitada pelo Senhor. Eu creio que foi o Senhor que visitou ela em sonho, se transfigurou na frente dela. E voltando para o que eu estava falando, ontem a gente estava comentando, ela comentou que sonhou com um amigo meu que eu gosto muito, que eu acompanho a família dele, que ele tem 2 filhos, um já tá saindo da adolescência, já está trabalhando, o outro é adolescente, o outro é uma criança pequena, e eu acompanho eles, eu sempre vou lá visitar. Sempre quando eu posso, eu agrado o pequenininho, levo um brinquedo, um presente. E ela sonhou que a esposa dele estava grávida. E ela foi fazer entrega comigo, a gente estava no caminho e ela contou o sonho. Ela terminou de contar o sonho, que a esposa desse amigo meu estava grávida. Esse amigo meu passou e eu chamei ele. Eu falei: cara, a gente acabou de falar, não deu 1 minuto que a gente falou de você, você passou. E como é que você estava falando? Então, a Ana Lúcia estava contando para mim agora que sonhou que a sua esposa estava grávida. Ele falou: não vai ter jeito. Eu falei: mas por quê? Não, porque nós estamos se divorciando. Lá foi um choque para mim, porque eu sei como é o divórcio. Eu já vivi na minha casa, já vivi na minha vida. Eu sei o que fica. Porque o adulto hoje está assim, acabou o amor, ele quer separar.
acha no direito de separar, tentar outras coisas, trocar, porque achando que se você trocar de companheiro vai mudar, e às vezes o problema não é nem seu companheiro, o problema está em você, e você vai arrumar outro problema com uma pessoa que talvez é mais problemática que você. Mas o que eu falei para ele tentar o casamento, continuar com a família, tem 3 filhos, um pequeno. Imagina o que vai ser essa criança crescer separada do pai e da mãe, uma criança que desde quando nasceu até o dia de hoje, já deve ter uns 5, 6 anos, com o pai e com a mãe, de repente separa, aquela divisão, divide a cabeça. Porque aquele amor que era em grupo, aquele amor que era uma união, porque a família é um corpo só, o pai, a mãe e os filhos é um corpo só. E quando separa, já divide, porque já vira 2 realidades diferentes. O pai vai arrumar outro relacionamento, a mãe arruma outro relacionamento, e fica focado nesse relacionamento e acaba deixando, sem se preocupar com o que o filho está pensando, com o que o filho está sentindo, pensando só nas vontades próprias. E ali você já deixa mais uma criança. E talvez a chance dessa criança entrar para a vida do crime, dessa criança fazer alguma coisa errada é maior, porque já não tem mais a base, não tem mais o pai e a mãe junto, não tem mais uma referência. Eu falei para ele tentar buscar o Senhor, procurar uma igreja, ir junto, tentar. Isso aí é o que está acontecendo. Quantas famílias naquele morro, que realmente é uma família que tem o pai, a mãe e os filhos juntos, nem que seja num barraco, mas tem. Quantos órfãos e viúvas não tem naquele lugar? E infeliz é o cristão, pessoa que se diz cristã, que comemorar a morte só de uma daquela pessoa, ela não é cristã, ela é ser do inferno. Hoje eu tenho essa consciência de saber, mesmo que seja revoltante, você vê o cara tomando o celular de uma pessoa que está pagando o celular em 10, 12 vezes, está roubando. Não estou aqui para defender não, bandido, porque eu já fui da vida do crime. Eu sei que quando eu saía para aprontar, eu sabia que eu podia morrer. E não era culpa da polícia se a polícia me matasse, não, era o trabalho deles. O trabalho deles é defender a sociedade. E o cara que está na vida do crime, ele sabe disso. Ele sabe que ele está para matar e para morrer. Bobo é aquele que fica defendendo, que fica julgando, não olha para o crime, não olha para o trabalho da polícia, não, de matar, de defender, olha para as vidas humanas que está atrás daquele fuzil, olha para a vida daquela que está atrás daquela farda. Se você, cristão, se você comemorou a morte de um só daquelas pessoas, você é um ser do inferno. Você não está salvo, você precisa se converter. Se você está dentro da igreja, começa tudo de novo. Se você comemorou, a hora que o pastor chamar lá quem quer aceitar Jesus, você vai lá de novo e aceita de novo. Porque você está desviado. E hoje eu tenho essa consciência. Hoje eu preciso saber que eu tenho que ajudar o próximo a ser salvo. Porque esse é o projeto do cristão, não é só ir lá ficar enchendo o banco de igreja, não. É levar a palavra, é tentar trazer as pessoas, para as pessoas também poderem ser salvas. E o amor está se esfriando, o tempo está curto, ó, o tempo está curto. O Senhor está voltando. Ajuda, leva uma palavra. Se você não tem uma palavra, se você não pode ajudar, se você for falar besteira, fica quieto então. É melhor calar. Porque até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Peço que o Senhor possa pôr a mão na mente desses governantes, desses corruptos, que estão roubando, que estão matando o povo. Que eles possam ajudar. Que eles possam realmente dar condições dessas pessoas poderem estudar, trabalhar, dessas pessoas conseguir conquistar as coisas sem precisar pôr a mão numa arma, sem precisar vender droga, sem precisar destruir a vida do próximo. Se você é cristão, coloque seu joelho no chão e ora pelas aquelas vidas.
Aí você vai dar testemunho de cristão, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos, um ótimo dia, uma excelente quinta-feira. Deus abençoe.